Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Muito boa noite. Obrigado por estar entrando e compartilhar e assistir essa live, mais uma live, né? A gente tem feito as lives de quinta-feira, às 7h30 da noite. Só recapitulando a vocês, nós já conversamos aqui com vários médicos, conversamos com psicóloga, farmacêutica, fisioterapeuta, e está sendo muito bom. O pessoal tem elogiado, me param na rua, falam no consultório, que bom, parabéns da live, a gente está aprendendo muito. Eu também estou aprendendo com vocês. Com o Luciano também, que é o meu amigo de live, que logo vai entrar. E a gente, lógico, toda quinta-feira tem as perguntas. Se a gente não conseguir responder durante a live, a gente responde depois. É um prazer. Porque também tem pergunta que eu não vou saber, e eu vou estudar para poder responder para você. Nós temos já combinado para quinta-feira que vem, às 7h30 da noite, uma live com aquela psicóloga que esteve aqui conosco. Foi um sucesso, o pessoal pediu que ela retornasse, a gente já liguei para ela ontem e falei, Tatiana, o pessoal está pedindo, vamos debater na próxima quinta sobre aspectos psicológicos nessa pandemia, nessas incertezas que a gente está passando, né? Como lidar com essas tristezas, com essas ansiedades. E a Tatiana, que é uma psicóloga muito competente, que já esteve aqui conosco, vai estar na próxima quinta. Então, não percam, convidem familiares, amigos para assistir essa live de quinta-feira. E hoje, não poderia deixar de falar sobre o coração, né? A gente queria, desde o início, falar, vamos falar do coração. E que é até o tema, o coração é um órgão poderoso, seu coração é poderoso, porque hoje à noite nós vamos entender por que ele é tão poderoso assim, né? Tem a ver com a parte sentimental, que desde a idade antiga, as histórias contam que quando a pessoa ficava apaixonada, o coração ficava triste, acelerava. Tem a ver, mas nós vamos explicar certinho. Tem a ver com o emocional, tem a ver com as tristezas, tem a ver com as alegrias. E o coração, um órgão muito espetacular, né? Deus fez um órgão pequeno que fica aqui no centro do peito de uma maneira fantástica, muito inteligente do jeito que ele trabalha, tem estímulos próprios, tudo isso a gente vai debater hoje. E até queria contar para vocês que quando eu entrei na faculdade, isso faz tempo, né? Mas eu entrei na faculdade de medicina em Marília, na FAMEMA, e lá no primeiro ano a gente não chega sabendo o que vai fazer. Eu até pensei naquele primeiro ano, segundo ano, fazer pediatria, depois caminhei para outras áreas e acabei, quando eu comecei a estudar o coração, me apaixonei mesmo pelo coração. Um órgão perfeito que trabalha muito para nos dar vida, para alimentar os outros órgãos. Nós vamos entender. Então, esse é o objetivo de hoje. Eu espero que você curta aí a live conosco e nós vamos também, lógico, dar algumas notícias boas em relação à pandemia, né, que sempre a gente fala alguma coisa sobre a pandemia, para não ficar também ausente dos noticiários. Porém,
É aquilo que eu sempre falo. Assistir noticiário de manhã, tarde e à noite deixa a gente um pouco triste, deixa a gente um pouco estressado. Então, é importantíssimo ler o jornal, ler o que você quiser, né, para se informar durante o dia, mas também não exagerar, porque é muita notícia ruim, né? Vamos cuidar da nossa saúde mental também. É esse conselho que eu dou, e a gente vai também começar a falar, em relação ao coração, a parte, como a parte emocional interfere nos batimentos, etc. Pessoal, eu queria chamar o meu grande amigo Luciano Malpelli, que sempre está conosco aqui nas lives. Boa noite, Luciano. Alô, e boa noite, doutor Caio, boa noite, amigos e amigas que sempre nos prestigiam aqui. Mais uma vez, estou aqui tentando pilotar essa nave. Aqui, às vezes, eu desligo o microfone de quem não precisa, do doutor Caio, para não dar microfonia. Às vezes eu saio da tela, tiro ele da tela, mas é tudo um aprendizado, como o doutor Caio acabou de falar. Muito bem, hoje já é quinta-feira, né, 23 de setembro, de julho, olha eu já querendo avançar, que eu queria que doutor Caio, que esse ano acabasse logo, né? Mas eu queria que começasse um ano novo sem problema nenhum. Eu queria começar, doutor Caio, dando aquele recadinho de sempre, né? Porque hoje nós teremos uma tela aqui com a sua palestra, você falando, e sempre muita gente assiste essa sua live pelo celular, né? E quando a gente faz o uso do celular da forma vertical, ele acaba ficando muito pequenininho. Algumas pessoas, provavelmente, assim como eu, né, têm dificuldade de enxergar. Então, eu sugiro que a pessoa vire o celular, que a imagem acaba ficando um pouquinho melhor, né? Mas antes, e aí vocês voltam ao normal, coloquem aqui a seu oi, seu boa noite, e principalmente, né, doutor Caio, as suas perguntas sobre o tema de hoje, ou qualquer outro tema que vocês acharem pertinente aqui, tá nos falando, tá certo? Então, estamos aí à frente aí, né, doutor Caio? A ordem é sua, a live é sua, o que você manda? Eu queria comentar, Luciano, com vocês, com vocês todos aí que assistem, e com você, Luciano, que o presidente Trump, lá dos Estados Unidos, ele, vendo que ele estava atrás na corrida das eleições, ele foi lá e deu uma entrevista levando a máscara no bolso, né? E falando que para o povo dele, para o americano, se não pudesse ter um distanciamento, que usasse máscara. Ora, um líder mundial, Luciano, eu acho que ele deveria falar das três coisas, né? Distanciamento de 2 metros, usar máscaras e lavar as mãos e usar o álcool gel. São as três coisas básicas que a gente precisa. Então vai aí a minha crítica do dia, do ponto de vista de conhecimento nosso e mundial, né, em relação ao presidente Trump. Gostaria de também dar um parecer, Luciano, em relação, tivemos uma notícia boa essa semana, que a gente sabe que no Brasil tem as 2 vacinas, há uma corrida entre laboratórios para produzir a vacina logo, lógico, que eles querem, tem um interesse financeiro nisso, mas, por outro lado, vai beneficiar milhões de pessoas. 2 vacinas estão sendo testadas no Brasil, a gente sabe. Uma terceira vacina americana está na corrida. Imagina como é essa corrida aí de cientistas produzindo laboratório para querer logo lançar para vender. E os Estados Unidos já comprou, né, parece que 100 milhões de doses da vacina que está na frente.
para o seu povo. E tudo isso é uma boa notícia para a gente, porque eles acreditam, e eu acho que esse prazo cada vez vai ser diminuído, porque há essa concorrência, que em dezembro teremos a vacina. Que Deus permita que esses laboratórios aí, nessa corrida competitiva, possa produzir em larga escala para todo mundo ter essa vacina em dezembro, se não em janeiro, quanto mais antes possível. E eu queria também questionar aqui, tudo bem, o laboratório vai ter a vacina, vamos supor que ele tenha 50 milhões de doses, o Brasil então adquira 50 milhões de doses, 40 milhões de doses. Quem que vai tomar primeiro essa vacina? Precisa ser de uma forma democrática, não só aqueles que têm dinheiro para poder pagar essa vacina. Então vai ter que ter, e isso nós vamos ter que fiscalizar quem vai ser, os idosos, os profissionais da área de saúde. Nós vamos ter que cobrar isso do governo, para ter uma meta e para não ser injusto. Concorda, Luciano? Concordo, doutor Caio. Eu queria, se me dá licença, eu queria comentar sobre os dois pontos que você levantou. O primeiro, a ação do presidente, né, em demonstrar que não conhece ou conhece e faz questão de atender uma certa linha apenas da sociedade, olhar para o próprio umbigo. Eu até acredito que seja o nacionalismo que gera isso. Nós vemos isso em todo lugar, né? Vemos isso aqui no Brasil, vemos lá até na Suíça, nós vimos isso também agora nos Estados Unidos. Mas o povo, eu acredito que o povo do mundo todo acompanha as formas de prevenção, as formas de cuidado, o uso da máscara, lavar as mãos, distanciamento, o isolamento, né? São as 4 regras mínimas necessárias, né? E também sobre a vacina, isso eu tocou num ponto muito interessante, né? Eu, salvo engano, os Estados Unidos comprou toda a produção da Pfizer, da vacina que será fabricada ainda. Então, a Pfizer, a semana passada, foi até um tema que o senhor comentou aqui, ela falou que ela estaria produzindo, mas não venderia a preço de custo essa vacina para a humanidade. Ela queria ganhar dinheiro. E os Estados Unidos, com o seu poder econômico, está lá com alguns bilhões de dólares, comprou toda a produção de 2 grandes farmacêuticas, tá certo? Então, é uma questão, até o pessoal, nossos amigos, suas amigas aqui, possam até comentar com a gente, mas é impressionante a capacidade financeira. Na verdade, está cuidando da vida do seu povo, né, doutor Caio? Com certeza. Vamos fiscalizar isso quando vier para o Brasil. Bom, gente, vamos iniciar o prometido, que é falar do coração, né? Eu gostaria de iniciar, Luciano, primeiro slide. Sabe que o coração é esse o tema? A gente sabe que o coração é poderoso, porque ele é um órgão que bombeia sangue, que é o alimento do corpo. O sangue, a gente tem em média 5 litros de sangue no nosso organismo, e o coração tem o papel de bombear o sangue que vai para todos os órgãos, os tecidos. Então ele bombeia, depois nós vamos ver a frequência, né, a velocidade com que ele bombeia. Mas também tem uma influência cerebral, né, em relação ao coração. É isso que a gente começou falando em relação à parte sentimental, quando você está nervoso, quando você leva um susto, quando você está triste, quando você está apaixonado, né, isso interfere. O coração é capaz de fazer com que a gente responda de uma certa maneira. Então, esse primeiro slide, ele fala uma pergunta que a gente faz
muitos pacientes, não todos, mas muitos pacientes perguntam se toda doença do coração tem fundo emocional, ou do coração não, tem fundo emocional. Fundo emocional. A resposta é não, porque tem aquelas doenças de herança da nossa família, por exemplo, hipertensão arterial, né, que é a pressão alta, 90% dos casos é herança da família. E aí a gente vai, diabetes, tem muita coisa que é herança da família. E esse histórico familiar é muito forte. Mas quando a pessoa ela está angustiada, como você vê aí no slide, angustiada, nervosa, preocupada, triste, irada, né? Olha, para quem fica entre altos e baixos e fica irado facilmente, presta atenção, porque sobe a pressão arterial, a frequência cardíaca, e com a emoção negativa também, né? Podem ter seus sistemas imunológicos abalados também. Aí a importância, nesse período que a gente passa nessa pandemia, de estar com o sistema imunológico bem preparado. Daí, como a gente já falou em outras lives, até demos algumas dicas como preparar o nosso sistema imunológico. Né? Tem a história da vitamina D, que é tomar sol, a história de comer mais alimentos com zinco, não abusar no açúcar, porque o açúcar é um meio de cultura para bactéria, para vírus. Até tem uma novidade aí que apareceu essa semana também. Como eu falei, toda semana aparecem coisas novas em relação a essa doença, a Covid-19, e eles descobriram nos Estados Unidos que o vírus se beneficia com gente que tem açúcar mais alto no sangue. E um remédio que é para o triglicérides, ele parece que diminui a porcentagem de vírus, ou o vírus não consegue procriar muito, se multiplicar no organismo, para quem está tomando esse remédio em relação ao triglicérides, que tem a ver a relação ao açúcar que é diminuído no organismo. Coisas interessantes, né? Pode passar o segundo, por favor? Doutor Caio, deixa eu só dar um recado. Algumas pessoas estão me mandando aqui no WhatsApp que está aparecendo algumas legendas, né? Às vezes isso impede das pessoas verem o texto do slide. Então, para resolver esse problema, uma dica, dá lá nas configurações, lá no próprio vídeo, ocultar legendas. Pronto, resolve o problema, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu passar ao próximo slides. Opa, vamos ligar o microfone do Dr. Caio aqui, tá vendo, pessoal? Desculpa aí, hein? O pessoal pergunta muito dos parâmetros normais do coração, pressão arterial, frequência cardíaca. E lógico que a pressão arterial que todo mundo quer é 12/8. Isso seria o ideal para todo mundo. Mas até 14/9, alguns trabalhos, grupos de médicos lá da Europa, eles consideram até 14/9. Depende da idade também. Se eu pegar um indivíduo, um rapaz de 20 anos, com 14/9, ele está com a pressão alta. Mas uma pessoa mais velha, com uma certa idade, acima dos 70, 14/9 não é tão aumentado assim. E a frequência cardíaca é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Podemos passar ao próximo? Então, nesse próximo, deixa eu mudar aqui. A gente volta a falar que o estresse
ele está intimamente ligado com as reações do coração, né? O estado de tensão que perturba o equilíbrio interno, a sensação de perigo provoca algumas liberações de algumas substâncias, por exemplo, da glândula suprarrenal, tem a ver com quando a gente leva um susto ou está numa situação de perigo em relação à preparação do combate. Então, o estresse causa um problema crônico no organismo. Então, por isso que a gente deve evitar. Próximo. Tem a ver, contando um pouco de história, né? O homem da caverna, ele morava na caverna, ia caçar para a família, e lá tinha uma situação da caça, quando ele tinha um estresse, o exemplo, né? Ele encontrava um tigre, ele passava por um estresse, tinha toda essa liberação de hormônio, aí ele passava o estresse, voltava para casa, descansava. Em comparação com o homem atual, né, tanto a mulher quanto o homem, a gente tem uma situação muito diferente, né? Trabalho, estresse, volta para casa, daí tem estresse de novo, você vê as contas, você fica sabendo notícia da pandemia, aí tem um trabalho de novo, estresse, acaba sendo um círculo vicioso, e isso gera muito estresse, né? Então, tem várias fontes de estresse, a gente precisa tomar cuidado com isso. Próximo. E pode causar, então, todo esse estresse, a somatização. O que seria? É quando a pessoa apresenta sintomas, mesmo não havendo uma doença. Ela somatiza. Por exemplo, a pessoa está nervosa, tem uma dor de estômago, a pessoa está nervosa, sobe a pressão. Então, somatiza aquela situação emocional. Próximo. Toda essa situação leva a gente recomendar um check-up anual. E nós temos que dosar o colesterol, triglicérides, ácido, glicemia, pelo menos uma vez por ano. Para quem tem uma vida saudável, uma vez por ano. Para quem tem colesterol alto, cada 3, 4 meses, fazer um acompanhamento. E fazer também um eletrocardiograma. E, como eu pus aí, o estresse é difícil não tem um aparelho que mede o estresse. Você vai ter que conversar com o seu médico, vai ter que expor para ele a vida que você está levando, o seu trabalho, relacionamentos, né? Para ele pensar no que fazer em relação ao estresse. Às vezes, ele indica uma conduta alternativa, como exercício físico, né? Além de prevenir, como uma alternativa de tratamento, ou mesmo acupuntura, né? E outros tratamentos aí que não são baseados em remédios. Próximo. Então, o estresse, a parte emocional, às vezes a ansiedade, a depressão leva a muitos problemas, leva ao aumento da pressão arterial, leva ao aumento da frequência cardíaca, leva a arritmias, que é quando o coração bate descompassado. A gente pode até discutir em outras lives aí sobre a arritmia, que são livros e mais livros, né, que a gente estuda em relação à arritmia. Tem vários tipos de arritmia. Quem tem arritmia fala assim, não, eu tenho arritmia e pensa que é algo grave, mas a arritmia tem vários tipos. Tem arritmia simples e arritmia mais complexas. Então, a gente pode até um dia debater sobre isso. O estresse também leva ao aumento dos hormônios, como a gente falou, diminuição do calibre das artérias, que é um problema, né? Porque
Se a artéria está diminuída, ela pode causar mais infarto do miocárdio. E diminuição da imunidade, que tem a ver com essa pandemia que a gente está passando, porque diminui a imunidade também, e a gente não quer que isso aconteça com a gente. E piora nas doenças pré-existentes, como o diabetes, né? Se eu estou estressado, se eu estou descompensado emocionalmente, tudo isso piora também a diabetes e outras doenças que a gente tem cronicamente. Próximo. Como evitar, né, organizar mais a vida, a gente sempre fala aqui, ter uma rotina saudável. A gente recomenda meia hora de exercício, 5 vezes na semana, pode ser uma caminhada simples, uma bicicleta ergométrica, que se tiver em casa, às vezes dança, né? Sempre falo, põe no YouTube ou na internet, uma aula de dança, faça pelo menos meia hora por dia, 5 vezes na semana, que vai dar 150 minutos por semana. E cumpra essa meta, que vai só te fazer bem. Valorizar a sua crença, independente da religião que você pertença, mas é importantíssimo nessa época a gente poder meditar, poder orar, poder rezar. Isso ajuda muito. Tentar resolver os problemas familiares com sabedoria e calma, porque quando você fica muito em casa, naturalmente, gera mais conflito. Quando você fica muito numa empresa, normal que tenha lá algum tipo de conflito, mas saber resolver, então, com calma e sabedoria. Fazer exercício, como a gente falou, e fazer o check-up preventivo. É como eu falei, quem não tem nada precisa fazer o check-up preventivo. E esse check-up começa cedo, na infância. Se a pessoa, a família tem um histórico familiar forte, a criança, até com 2 anos de idade, às vezes a gente precisa dosar o colesterol, se tem esse histórico familiar forte. Então não é só na idade adulta, não. Começar na infância já a ter os cuidados. E fazendo o check-up, como a gente falou, né, eletrocardiograma, pelo menos uma vez no ano, e outros exames que a gente pede. E, às vezes, a pessoa precisa fazer terapia, quando não consegue lidar com esses problemas que o dia a dia nos leva a ter. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que tudo isso também é o motivo da próxima live lá com a doutora Tatiana, na próxima quinta-feira. Próximo. Essa aí, eu gostaria, então, antes de falar sobre a música, Luciano, dá para falar um oi para o pessoal? Voltei. Olha, inclusive, tem aqui algumas perguntas já, doutor Caio, que nós podemos já passar, porque tem a ver com o que o senhor está falando, né? Porque aí nos próximos tópicos talvez não compreenda isso, tá certo? Pode ser assim, não? Então, vou encontrar aqui, nós tivemos algumas perguntas e vou encontrar aqui onde estão. Tem muita gente aqui chegando, dando boa noite, agradecendo a oportunidade de estar aqui também. Falando que esse programa de utilidade, que o Lázaro estava comentando aqui. E vamos lá, onde que eu vou chegar? Ah, tá. Tem a pergunta do Caio Cristiano. Ele diz o seguinte, boa noite, Caio, obrigado. Olha o xará do Dr. Caio. Então, sendo assim, emoções são sentidas conforme o coração bombeia o sangue, ou o sangue é bombeado conforme as emoções são sentidas? O que move o coração? São as emoções ou a mecânica, doutor Caio? É a mecânica, sem dúvida nenhuma, é a mecânica do coração, que ela é programada para fazer o bombeamento. O coração é a bomba do organismo, só que influências em outros setores do organismo, vamos dizer assim, influenciam no batimento. Por exemplo,
se a pessoa está emocionalmente afetada, está ansiosa, leva um susto, alguma coisa, altera, tem toda essa liberação de hormônios que a gente falou, e altera a frequência cardíaca e a pressão arterial. Aí o coração pode bater rápido, ou a pressão pode subir, né? Então, mas até dizia um grande médico, Dr. Adib Jatene, que foi ministro da Saúde, no meu entendimento foi o melhor, ele falava que o coração é mecânico, são canos, né? Tem a bomba. Então, por isso que para fazer transplante cardíaco não é difícil, é uma cirurgia fácil, porque é só substituir os caninhos ali, suturar. Então, a cirurgia em si, de transplante, é fácil. O complicado para um transplante é o pós-operatório, as rejeições, aqueles medicamentos que eles usam pós-operatório, isso que é mais complicado no transplante. Eu quis falar sobre o transplante porque o Jatene falava que o bom cardiologista, o cirurgião cardíaco, ele é um bom encanador. Ele brincava assim, porque são canos que eles ligam, então é mecânico mesmo. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta aqui. Agora da dona Alice, está sempre aqui com a gente. Boa noite. Então, tá aqui. Boa noite, doutor Gaiani. É possível alterar o colesterol devido à ansiedade e, nesse tempo de pandemia, não estar fazendo atividade física? Também está ligado à alteração do colesterol? O fato de não estar fazendo atividade física, isso também afeta o colesterol? Eu acho que o resumo da pergunta da dona Alice é essa. Com o senhor aí. Então, o colesterol também tem gente que tem colesterol alto porque faz uma dieta errada, abusa na dieta. E tem gente que tem colesterol alto por histórico familiar. Ou tem gente que tem os dois, o histórico familiar e abusa. Então, na prática, o colesterol ele é aumentado por esses dois fatores aí. Mas tudo em relação à parte emocional piora. Se a gente passa por um estresse, passa por uma depressão, uma ansiedade, piora a pressão, piora a frequência cardíaca, né, o sono, daí gera as taxas de hormônios, então geram várias complicações aí. Muito bem, vamos para mais uma pergunta aí para o senhor continuar a palestra, e depois nós voltamos para discutir mais alguns temas. Vamos aqui, na verdade, o Caio Cristiano, ele diz que a cura para o estresse não existe, somente podemos ensinar as pessoas a odiar menos. É simples, fácil, barato e prolonga a vida. A cabeça que não ajuda, né, Caio? Odiar menos, concordo plenamente, Caio. Eu acho que a gente não tem que ter ódio de ninguém, né? Não tem que ter inimigo. Eu acho que cada um tem seu defeito, a criação de cada um foi diferente. Nós somos frutos também de herança genética, do meio em que a gente cresceu e vive, o que a gente passou na infância. Tudo isso tem a ver. E ter ódio de alguém é muito ruim, né? Um bom cristão é aquele que sabe não ter ódio, por mais que ele sofra alguma agressão, isso do ponto de vista psicológico ou diretamente, né? A boa pessoa é aquela que dorme tranquilo e fala assim, saber, difícil isso, mas amar o seu inimigo é um dos desafios maiores do cristianismo, né? Então a gente tem que procurar fazer isso. Não ter ódio de ninguém, não.
Lógico que raiva passageira, às vezes a gente tem, nós somos seres humanos. Mas tudo isso afeta o coração, né? Então a gente tem que evitar. Nessa linha, a dona Benedita está mandando aqui uma pergunta também. É importante, né, doutor Caio, que nós tenhamos essas perguntas para que nós possamos aproveitar aí o seu conhecimento e trazer alguma informação bem aprimorada, né, para não ficar no Google procurando respostas. Então, a Benedita Aparecida Nogueira, ela diz que gostaria de falar sobre disritmia. Não sei se isso está na sua live lá na frente, ou você já comentou, eu não lembro. Então, fica com o senhor aí, o que você acha melhor. Disritmia é um termo antigo de arritmia. Ou seja, os dois são sobre quando o coração não bate compassado, porque o coração tem que bater que nem um reloginho, uma frequência cardíaca rítmica, né? Quando ele sai desse ritmo natural dele, antigamente falava disritmia, mas hoje o termo certo é arritmia. É um tema das próximas lives aí, a gente promete trazer. Muito bem. Tem aqui do Caio Cristiano também, que daqui a pouco a gente passa, mas tem uma pergunta do Wagner Moura. É possível ter infarto com a pressão normal por 11 por 7? Isso daria algum sintoma, doutor Caio? O infarto não tem nada, às vezes tem a ver com a pressão, porque a pressão alta é uma causa de infarto, né? Mas o infarto é um entupimento da artéria. E a pessoa pode ter pressão normal e ter um infarto. Isso não tem. Pode ser, porque o que é o infarto? É o entupimento da artéria que irriga o coração. Se essa artéria entupir, ele pode estar com a pressão normal, com a vida normal, pode estar feliz. Ela vai entupir ali. E depois também é um outro motivo de uma outra live a gente falar de infarto do miocárdio, que é muito importante falar disso e da prevenção. Mas pode sim, a resposta dessa pergunta é que pode. Doutor Caio, eu queria, agora é uma curiosidade minha, nós vamos falar disso mais para frente, mas resumidamente, dá algum sintoma? Eu acho que é dor, alguma coisa assim, quando você tem um infarto? Porque a pressão que o senhor explicou que não tem nada correspondente. Mas de uma forma rápida, assim, tem qual sintoma, assim, para a gente ficar atento? A medicina não é uma ciência exata. Então, o infarto clássico é aquele que tem dor no peito, tipo aperto, que pode irradiar para o braço esquerdo. Essa é a dor típica do infarto. Mas nem todo mundo obedece essa regrinha. Às vezes a pessoa tem dor no queixo, às vezes não tem dor na boca do estômago. Então aí cabe ao médico ter uma experiência, né, na porta de pronto-socorro para saber atender direito esse doente. Mas muita gente já foi, não aqui em Tu, mas tô brincando. Muita gente já foi mandada embora para casa que o médico achou que era uma dorzinha de estômago e não era, né? Um infarto. Então, de regra, é aquela dor típica, tipo aperto no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo. Isso é típico. Mas, como eu falei, na medicina não é uma ciência exata, pode dar outras coisas, pode dar dor na costa. Então, qualquer suspeita, o médico do pronto-socorro, ele tem que fazer o eletrocardiograma, né, fazer alguns exames para afastar o infarto. Só por curiosidade, quando o médico que está lá de plantão, ele já sabe que
quando a caixa torácica, a gente fala que é uma caixinha de surpresa. E ele tem que investigar se a pessoa está com dor. Pode ser dor muscular, né? Quantas e quantas vezes a gente não atende a pessoa com uma dor, e é uma dor, uma inflamação, uma dor muscular, às vezes até uma pneumonia pode dar dor, uma pericardite. Mas, então, é muito complexo. Isso que... Oh, desculpa. Doutor Caio, nós estamos desincronizados hoje, hein? Vou deixar o comando do painel aí, do microfone para o senhor aí, tá bom? Eu queria... Tem aqui também da Silvia, a Magalhães está fazendo pergunta. As pessoas estão chegando aqui, doutor Caio. Você prefere responder mais uma pergunta ou seguir para o segmento da sua palestra e aí dar a oportunidade das pessoas fazerem mais perguntas? Seguir a palestra, tem os slides da cor vermelha agora, se você puder passar. Sobre essa música, a música do Titãs, que é muito famosa, e que a gente fala que a gente tem que saber viver, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até estar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Essa música diz tudo em relação a como saber viver, né? A gente tem que prestar atenção nessas ilusões que a gente tem na vida, ter menos ansiedade, pensar menos no futuro, pensar no agora, né, para viver o agora. Isso é muito importante. Bom, seguindo aí, a gente segue com as doenças cardiovasculares, né, que a gente está falando. Para vocês terem uma ideia, 30% da população adulta sofre de doença cardiovascular, como o infarto que a gente falou, AVC, hipertensão arterial, 30%. É bastante gente. E a doença que mais mata no mundo, chegando a 1/3 das mortes no mundo. A identificação de fatores de risco de maior prevalência populacional permite os programas de prevenção. A prevenção é tudo. No setor público, no setor privado, para a gente. Então, tem que ter um esforço aí nosso, particular nosso, um esforço para fazer a prevenção e também no tratamento, do esforço do médico, né, quando você vai no consultório, e também um esforço do município, do estado, da União, para que essas pessoas sejam tratadas, já que o SUS é um sistema único de saúde que atende todo mundo, rico, pobre, então, sem distinção de classe social. Então, é um esforço do Estado também. Próximo. Fatores de risco aí, olha, eu pus os 5 principais lá em cima. Tabagismo, né, um dos principais fatores. Quem fuma tem muito risco de ter um infarto, algum problema de doença cardiovascular. Histórico familiar, muito importante também. Esse é o único que a gente não pode melhorar ou eliminar. Quem está fumando pode parar de fumar, quem tem colesterol elevado pode diminuir a taxa lá no seu médico. Diabetes também não tem cura, mas tem controle. Hipertensão arterial sistêmica não tem cura, mas tem controle. Então, esses 5 aqui são os fatores maiores. E lá embaixo são os fatores menores, não menos importantes, mas a gente tem que prestar atenção também. O sedentarismo, a obesidade, a circunferência abdominal, que é 102 centímetros para homem e 88 centímetros para mulher. Estresse, como a gente está falando, triglicérides altos
e ácido úrico, que é uma rotina que a gente faz. Próximo. Então, daí a gente planeja a dieta e de acordo com o nível do colesterol, né? Ou mesmo medicamento. Hoje, a gente considera normal até 190 a taxa de colesterol. E o triglicérides até 150. E o HDL, que é o bom colesterol. As pessoas têm dúvida qual é o bom colesterol, qual é o mau colesterol. O HDL é o bom colesterol. Então, as taxas têm que estar maiores do que 40. Eu digo hoje porque até pouco tempo atrás era 200, a taxa normal, é 200, a taxa normal do colesterol, mas diminuiu para 190. Próximo. Sobre o fumo, né? Olha só, 1 bilhão de fumantes no planeta que tem 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e poucas de pessoas, né, de seres humanos. 1 bilhão fuma. No Brasil, a gente, graças a Deus e ao empenho dos médicos, do próprio SUS, está havendo uma diminuição muito boa em relação ao cigarro. Olha só, em 1989, 32% da população fumava, depois foi caindo, em 2008, 17,2% da população, 2012 já 14,8% da população, 2015 11%, e parece que agora já caiu em torno de 10% da população de fumantes no Brasil. Um esforço tremendo por parte dos médicos, um esforço tremendo por parte de programas de prevenção, do SUS, do governo federal, tudo isso. E o Brasil hoje tem menos fumantes do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos parece que tem 13% da população, o Brasil em torno de 10%. Próximo. Obesidade e sobrepeso, né? IMC, a gente já falou na live passada, ou retrasada, não me lembro, que é fácil fazer o IMC, índice de massa corpórea. Você pega peso, o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Daí dá algum número que vai se encaixar nessa tabelinha aqui, peso ideal, entre 18,5 até 24,99. Aí você tem essa tabelinha para seguir. É importante fazer. Eu estou contar um relato familiar. Meu filho ficou de férias, jogava basquete, olha, no time de salto, sub-17. Ficou de férias não, nessa pandemia. Ficou em casa, né, porque está tendo aula virtual. E parou com o time, porque com essa pandemia, aí ele engordou, ganhou peso. E eu estou no pé dele, quando eu fiz o MC dele, ele assustou, aí ele começou a se pesar e comer menos carboidrato. Agora está indo bem. Próximo. E a hipertensão arterial, né, uma coisa muito comum, é a doença mais comum no consultório nosso, de todo cardiologista. 1/3 da população adulta tem pressão alta. E oferece risco, né, porque das doenças cardiovasculares, é causa também de insuficiência cardíaca congestiva, arritmia, insuficiência renal e outras coisas, como também a demência, que infelizmente, com o passar da idade, muita gente vai ter. Tem um estudo que fala que 40% das pessoas acima de 80 anos vão ter algum tipo de demência. Então, ter a pressão arterial equilibrada, fazer exercício físico para melhorar a circulação e até exercícios com a mente é importante para prolongar essa demência aí ou até evitar.
olha essa estatística, 54% dos pacientes com AVC têm pressão alta, então sendo uma causa de AVC, e 47% dos pacientes com infarto têm pressão alta, ou seja, também é causa de infarto. Então, podemos cuidar da pressão, não é complicado, para algumas pessoas é difícil, tem que tomar vários remédios, mas não tem hipertensão arterial que não tenha controle. Próximo. Em relação à diabetes também é uma doença de herança familiar, né? É um fator genético. A glicemia tem que estar menos que 100 para não ter diabetes, está muito acima, várias vezes acima de 100. A gente tem que fazer o diagnóstico para ver se é diabetes ou não. O planeta tem 180 milhões de pessoas com diabetes. A estimativa é de que cresça até 2030. O Brasil tem aproximadamente 17 milhões. E tem um gasto, né? Um gasto enorme, público, gasto enorme, com o seu plano de saúde e você mesmo. Então, a prevenção é a melhor forma de tratar, de combater a doença. E olha esse gasto aí que a gente tirou dos Estados Unidos, 245 bilhões os Estados Unidos gastou em 2012. Para você ver que se a pessoa não tratar, daí não fizer a prevenção, lá na frente fica mais caro para todo mundo, para você, para a família, para o plano de saúde, para o governo. Hospitalização é cara, então tem que caminhar na saúde básica, né? Na saúde básica é fundamental. Aliás, só relembrando que 80% dos casos de doença, 80% das doenças é possível controlar, tratar, prevenir a nível de posto de saúde, a nível de consultório, se tratando de plano de saúde particular também. 80%. Então, a gente tem que pensar em hospitalização, em último plano, né? Nós temos que pensar na saúde básica. Foi isso que muitos convênios começaram a fazer, né, de uns anos para cá, ou seja, atenção maior para a saúde básica, para o indivíduo não ter que gastar lá no hospital. Ninguém quer ser hospitalizado, ninguém quer ser internado, né? Então tem que prevenir dessa forma inteligente. Saúde básica. Síndrome metabólica, que é o próximo slide, é uma tríade, né? Quando a pessoa tem 3 ou mais critérios, como está aí, circunferência do abdômen, triglicéridos alto, glicemia alta, hipertensão, a gente chama de síndrome metabólica. Quem tem isso é 2 vezes mais risco de apresentar alguma doença cardiovascular. Próximo. Aí voltando lá no início, né, fatores de risco psicossomais, psicossociais, a condição socioeconômica baixa influencia também, a falta de apoio social, o estresse no trabalho, o estresse na vida familiar, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Tudo isso gera risco e a gente precisa saber cuidar disso também, que é um assunto para quinta-feira que vem com a doutora Tatiana, lembrando mais uma vez. Próximo. Então aí a prevenção e tratamento, né, que a dieta é super importante, reeducação alimentar sempre, até foi um motivo de uma live aí que a gente fez sobre reeducação alimentar, prática de exercícios regulares, como a gente agora recomendou, pelo menos meia hora por dia, 5 vezes na semana, controle preventivo do colesterol, triglicéridos, glicemia, não fumar, não beber além do limite, né? Para quem gosta de uma cervejinha, no final de semana, uma ou 2, né? Um vinhozinho, uma taça de vinho ou 2, não vai fazer mal, mas todo dia já é complicado. Não usar drogas em relação
jovens, consultar seu cardiologista regularmente ou seu médico que possa pedir esses exames aí. E o uso de medicamento quando necessário, adequado no sentido de prevenção, controle e apenas orientação, apenas sobre a orientação do médico. Vai tomando aí, porque a vizinha toma, você toma também, é complicado. E alguns exames, né, que a gente faz de rotina, eletrocardiograma, teste ergométrico, o ecocardiograma, tem muitos exames. São exames complementares. É lógico que a consulta é a primeira coisa que a gente faz, o eletro lá no consultório. Depois o médico decide para onde você vai, o exame que você tem que complementar. E hoje em dia, graças a Deus, a cardiologia brasileira é uma das melhores do mundo. Nós temos lá o INCOR, o Sírio-Libanês, o Dante Pazanese, a Beneficência Portuguesa, são hospitais top de linha mesmo. Próximo. Acho que acabou. Então é isso, gente. Estou aberto para falar um oi, para algum comentário, alguma pergunta, se eu souber. Eu acho que a gente falou da prevenção, de como evitar muito estresse, isso é muito importante. Dê tempo para fazer as coisas que você goste, né? Venha do trabalho, relaxe. Não fica, como a gente falou, ouvindo muita notícia ruim, é ruim para a saúde mental também. O exercício é fundamental, é uma dieta saudável. E depois é outro dia de discussão sobre medicamentos, sobre arritmia, que a gente pode discutir um dia, sobre infarto, tem muitos temas aí que a gente pode ir levando. Doutor Caio, vamos lá. Tem aqui, tem algumas perguntas chegando, mas essa tem muito a ver também com o que o senhor acabou falando há pouco, né? A Silvia Magalhães, ela está com 37 anos e, como já foi comentado, por motivo de estresse e muito trabalho, a pressão dela está aumentando até 15/10. É normal? Eu acho que não, mas... Vamos ligar o seu microfone, peraí. Então, o grupo europeu acha que até 14/9 é uma pressão aceitável. Já o grupo americano, eles acham que é 13/8,5, por aí. Então, os médicos americanos não aceitam 14/9, mas é aquilo que eu falei, depende da idade, né? Se eu tenho uma pessoa, paciente de 70 anos, com 14/9, ok. Se eu tenho um paciente de 20 com 14/9, está alta. Então, essa pressão que você se referiu é alta, sim. Para 37 anos é alta. Para não ficar... às vezes a pessoa fuma para não ficar estressada. Olha, dois fatores aí se multiplicando, né? Estresse, fumo, daí às vezes leva a insônia, dormindo mal, gera um círculo vicioso de coisas que são risco para o coração. Tudo, como a gente falou, são fatores de risco. Lógico que o tabagismo é o principal, é o mais forte, um fator maior. Ele faz uma pergunta interessante, eu não tinha pensado nesse detalhe ainda. Existiam problemas ao ser humano de diabetes registrados na academia antes da comercialização e criação do açúcar? Ou o ser humano sempre sofreu dessa doença? Tem alguma história sobre diabetes ou foi causada com a invenção do açúcar refinado? Enfim, essas químicas que são usadas hoje em dia que gerem isso.
Você saberia explicar para nós? Não, a diabetes é uma doença hereditária, familiar, né? A gente herda a tendência de ter diabetes. Não tem nada a ver com açúcar. O açúcar é contraindicado para que é uma dieta, faz parte de uma dieta contraindicada para quem tem diabetes, porque faz subir aí a glicemia. Então, porque o carboidrato tem de outros alimentos, mas na dieta pro-diabético, o médico corta o açúcar, que, como a gente falou em outras lives, até quem quiser assistir sobre reeducação alimentar, todas as nossas lives ficam lá no YouTube. E nós falamos um dia sobre o açúcar refinado. Para que serve o açúcar refinado? Para nada. Então, tendo diabetes ou não, a gente não precisa do açúcar refinado. Mas, lógico, a pessoa que tem diabetes, ela precisa fazer uma dieta controlada. Mas é uma doença que existe desde que o ser humano é ser humano, né? Se fizer relatos, não tem nada a ver com o aparecimento do açúcar. Muito bem. Aqui, então, lembrando, né, que todas as lives, nós estamos aí, eu acho que na 10ª live, estão já, amanhã estará disponível lá no canal do Dr. Caio, YouTube, vai lá, dá um likezinho, se inscreva, porque aí todas as lives, ou as próximas que chegar, mesmo não estando aqui no Facebook, elas serão colocadas lá. Eu queria, antes da gente passar para o boa noite, que já é 1h e pouco de conversa aqui, doutor Caio, eu queria tocar no tema do cigarro, que o senhor havia nos falado agora. O cigarro, ele o doutor Drauzio Varela esteve no Roda Viva no final do ano passado, e comentou que, realmente, como o senhor falou aí, que a população hoje está entre 9% e 10% de pessoas que fumam ainda, né? Mas a indústria do fumo, essa maldita indústria do fumo, para quem sabe que isso só causa doença, ela quer que a nicotina seja o caminho delas, né? E aí começaram a inventar e estão investindo nesse cigarro eletrônico. O senhor acredita que esses cigarros eletrônicos, eles ajudem a parar de fumar? Segundo o Dr. Drauzio, isso é só para manter a nicotina, porque o alcatrão, não sei, as outras químicas que estão, não são as que matam, mas é o que vicia mesmo, é a nicotina. É isso que o senhor pensa também? Olha, o cigarro eletrônico também é um engana bobo, né? Porque está fumando ali substâncias que viciam e fazem mal para o organismo também. Não sei te dizer agora todas as substâncias, mesmo porque o cigarro tem muitas substâncias nocivas à saúde, e a nicotina é uma delas, que é uma das piores. E o cigarro eletrônico também. Então, substituir 6 por meia dúzia. É um engano aí, trouxa para vender, para ter dinheiro da indústria. Então, não entrem nessa. Eu fiquei sem te ouvir, viu, Luciana? Opa, então provavelmente todo mundo não me ouviu. Nós já estamos aqui 1h e 4 minutos de live, né? Extrapolando um pouquinho o que a gente costuma fazer. E eu queria fazer o seguinte, para não dar microfonia, doutor Caio, eu vou colocando aqui, não podemos deixar de dar boa noite, né? Para as pessoas aqui, para os amigos, seus amigos, suas amigas aqui, que também considero minhas amigas e meus amigos agora. Então, eu vou colocando na tela e aí o senhor vai dando boa noite para que a gente possa dar sequência. Pode ser?
Desculpe, doutor Caio, mas você consegue ligar aí o seu microfone? Porque eu acho que aqui desativou. A Gigi Santos, muito boa noite, obrigado pela presença, Gigi. José Antônio Malagoa. Muito obrigado, José Antônio. A Cida Malagoa, da família Malagoa, grande família amiga nossa, sempre tão presente. O Lázaro Piunti, um paciente e um amigo, muito obrigado pela presença, ilustre Lázaro. Wagner Moura, muito obrigado pela presença. Boa noite, Lázaro. Vera Lúcia, muito obrigado, Vera. A Neuza Gatti, que é aquela pintora famosa, muito obrigado. A Lúcia De Angeli, muito obrigado, Lúcia, um abração. O Lázaro falou programa de utilidade pública. Muito obrigado por achar isso. A gente também quer que seja um programa de utilidade pública. Que aqui é um debate. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente está aqui para debater. Antes das lives eu dou uma estudada. Isso tem sido bom, essa interação aí, essas perguntas. Tem coisas que eu não vou saber, mas eu procuro responder depois. O importante é a gente compartilhar, debater sobre assuntos importantes para a nossa vida. A Leni Alexandre, muito obrigado pela presença, Leni. Roberta Carvalho. Oi, Roberta, muito obrigado. As lives do Dr. Caio sempre são de grande utilidade. Valeu, obrigado. Benedita Aparecida, essa é uma grande também paciente e amiga. Prazer em tê-la. Creuza Pilger, muito prazer em tê-la, Creuza. Clésio Martins, boa noite, doutor. Boa noite, Clésio, obrigado. Wagner Moura, é possível? Já fez aquela pergunta. Silvia Magalhães, boa noite, Silvia. A Cleusa dos Santos, boa noite, Cleusa, uma paciente também, amiga. Ana Maria Ramos, boa noite a todos. Escreveu na live, cheguei atrasada, que pena, mas tudo bem, chegou atrasado, mas tá aí, Ana Maria, muito obrigado. O Caio Cristiano, que interagiu com a gente com perguntas. José Pedro Miguel, também um grande amigo, excelente mecânico. Cida Malagola, também boa noite, já falamos. Cristina Camargo, muito obrigado, Cristina, da sua presença. Lúcia De Angeli, muito obrigado, Lúcia. Então, aqui nós estamos chegando, doutor Caio, estamos chegando no final. Lembrando que essa live estará provavelmente amanhã, já pela parte da manhã, no canal do YouTube do Dr. Caio. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que aí o Dr. Caio sempre passa lá e dá uma olhada, uma revisão, dá o seu oi, e que tudo esteja, vocês consigam ter essas respostas, mas é interessante também, se vocês gostaram, compartilhem com o seu grupo de amigos, com o seu grupo de WhatsApp, com o seu grupo de Facebook, enfim. Essas lives são feitas, e aí foi o convite que o Dr. Caio fez para mim, elas são feitas para levar informação de vida saudável. Vai haver alguns momentos que nós vamos ter que falar de política, mas esses momentos serão um pouco mais futuros, né? Então, o importante é que as pessoas saibam como se proteger, que tenham saúde e consigam se manter vivos, né, doutor Caio? Então, as suas palavras finais aqui, não sei que você queira complementar com alguma coisa, suas palavras finais e para a gente deixar boa noite.
Agradecer a presença de todos e a todas. Lembrando que na próxima live, na quinta, a Tatiana, que é psicóloga, que já esteve aqui conosco, vai falar sobre ansiedade, depressão, esse momento que a gente vive de pandemia, vai nos ensinar alguns truques para ter menos ansiedade, né, ter mais confiança. E eu queria deixar esse muito obrigado, um abraço. Eu não vejo a hora de poder abraçar vocês. Quem sabe essa vacina chegue logo aí no final do ano e a gente marca um encontro presencial para todo mundo participar. Muito obrigado mesmo. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe e proteja todo mundo. Obrigado mesmo. Muito obrigado.